Suplementos para iniciante. Vale a pena investir essa grana com suplementos? E em quais suplementos a gente deve investir? Vem comigo nesse vídeo. Olá, sou Rafael Morgante, personal trainer, e hoje nós vamos falar desse assunto, então bora aqui para o vídeo. Primeira coisa, suplementação para iniciantes, suplementação para quem está começando a academia ou para quem quer fazer alguma outra atividade física, vale a pena ou não vale a pena? A gente tem que entender qual que é o papel do suplemento, né? Em primeiro lugar, suplemento, como o próprio nome diz, é o que? Suplementar algo que você não consegue ter aí de outras vias. E qual que é a principal via que nós temos? A alimentação. Então, se você não consegue comer, ter as substâncias, os nutrientes necessários através da sua alimentação, você deve suplementar. Ah, Rafa, então você está me dizendo que não necessariamente eu preciso de suplementos? Em teoria, sim. Na prática, é difícil. Por quê? Difícil a gente conseguir comer as quantidades necessárias, e a ideia do suplemento é facilitar. Por exemplo, você precisa lá de certo número de proteínas, você não vai se empanturrar de carne e tal, é mais simples, você lá toma uma dose de whey protein, mas calma que eu vou te explicar, eu sei que você tá meio doido aí para saber. Então acaba sendo interessante sim a suplementação, mesmo que você seja um iniciante. Tá gostando dessas dicas que eu tô te dando? Então se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber as notificações, visita nossas redes sociais. E ainda vou contar como que minha esposa emagreceu 13 quilos treinando em casa. Mas vamos voltar aqui. Então é legal, é interessante essa suplementação, mas quando você entra numa loja de suplemento, os potes pulam para cima de você, de tanta coisa que tem. Então a gente tem que entender, primeiro, qual que é o seu objetivo dentro de um treino de academia, qual que é o seu objetivo, o que você quer. E aí a gente tem que entender como que é a sua alimentação para também poder te deslocar aí para o caminho correto, tá? Por que eu estou falando isso? Nem todo mundo pode tomar, por exemplo, hipercalórico. O que é o hipercalórico? É um suplemento que vem muitas calorias, vem proteínas, mas vem muito carboidrato e calorias. Se você é uma pessoa que quer emagrecer, você vai comer tomar um hipercalórico, vai engordar, entendeu? Maltodextrina para te dar um ânimo, é um carboidrato. Aí dosando aí para você comer pouco carboidrato, aí você coloca maltodextrina, você vai engordar. Então são coisas que a gente tem que ter em mente, o seu objetivo para poder direcionar para uma suplementação. É interessantíssimo que você busque um nutricionista que vai te direcionar para o caminho correto também, tá? Mas eu como personal vou te dar alguns nortes, tá? Não vou te receitar dieta nem nada, mas vou te dar alguns nortes. Quais são os principais suplementos? Vamos começar com os pré-treinos. Eu não tenho nenhum pote de pré-treino hoje em dia aqui, mas eu vou pegar o Oxydraw, porque ele é um termogênico também, tá? O que é o termogênico? O termogênico, como o próprio nome diz, ele vai elevar a temperatura do seu corpo, fazendo com que acelere as reações químicas do seu corpo, fazendo com que você gaste mais calorias. Simples assim, tá? Por isso que é termo, de temperatura. E basicamente ele é feito de cafeína, não só ele, mas quase todos. No Brasil tem as substâncias proibidas, né, que a Anvisa proíbe, por exemplo, aí as efedrinas e tal, então dificilmente vai ter coisas aí sem ser cafeína, só se você pegar importado de forma ilícita, vamos dizer assim. Tá legal, esse é o termogênico. Por que eu peguei quando eu fui falar de pré-treino? Porque os pré-treinos também tem cafeína, porque também tem essa questão de substâncias proibidas, então os pré-treinos você toma também a base de cafeína, só que eles vão ter creatina, vão ter alguns outros componentes aí, substâncias para te ajudar pro treino. Rafa, para que é indicado isso aqui? Para quem quer emagrecer, é interessante. Você pode até usar ele como um pré-treino, porque ele é um estimulante devido à cafeína. O pré-treino é utilizado para quê, Rafa? Para quem quer treinar, então usa isso para estimular, para você ter um gás a mais para treinar. Tem contraindicações? Cara, isso aqui é a base de cafeína. Se você tem problemas cardíacos, é meio complicado você usar cafeína. Ainda mais dependendo da marca que você usar, tem muita cafeína e isso pode te dar arritmia cardíaca, pode ser algo perigoso. Então, vá no seu médico antes, veja como é que tá lá suas condições físicas e saber se você pode usar cafeína ou não. O pré-treino também tem cafeína, também interessante você ver. E é bem diferente, tem pré-treinos, né, e termogênicos também, tem 200 mg de cafeína, que é relativamente baixo, né? Mas tem pré-treinos que tem 500 mg de cafeína, então, pera lá, é mais que o dobro, né? Outro suplemento para quem é iniciante aí de academia é a creatina. A creatina
é um suplemento muito polêmico, né, no mundo fitness, porque já foi proibido, diziam que tinha um papel aí como se fosse um anabolizante e tal, mas não. A creatina nada mais é do que uma fonte de energia no seu corpo. Como assim fonte de energia, Rafa? É uma fonte de energia porque existe aí o ATP-CP, que é a creatina fosfato. Ela entra como um mecanismo energético dentro do seu corpo, principalmente para contrações rápidas, para explosões. Então é o nível de energia que a gente tem quando a gente faz muita carga e pouca repetição, uma carga explosiva, por exemplo, é o que a gente usa como fonte energética. Por isso que a gente tem que dar um tempo aí de uns 2 minutos quando vai fazer testes de força e tal, para você repor a creatina fosfato lá dentro da sua célula. Então ela vai te dar mais energia para seu treino, por isso que tá no pré-treino a creatina, tá? Então ela vai te dar mais energia, não vai trazer problemas, tá? Dá pedra no rim, lógico, o excesso de qualquer coisa pode dar pedra no rim, mas pode tomar aí de boa, tá? Rafa, qual que é a dosagem, né? Como eu falei, termogênico, que você vai tomar, 1 por dia, tá? Não necessariamente é à noite, não tome à noite que senão você não dorme, aliás, né? Não tome à noite, mas não necessariamente precisa ser logo antes do treino, tá? Isso termogênico. O pré-treino precisa ser tomado cerca aí de meia hora antes do treino. A creatina não importa o horário, você pode tomar qualquer hora do dia, mas tem que tomar até nos dias que você não treina, porque o efeito dela é acumulativo, tá bom? Outro suplemento bem interessante é o BCAA, é o BCAA, né? São os aminoácidos de cadeia ramificada. Muita gente tem controvérsias, porque tem estudos que dizem que não faz nada, tem outros estudos que dizem que sim. Cara, mas é um suplemento relativamente barato e é interessante, porque são aminoácidos que vão te ajudar a não ter fadiga muscular. Então, são muito utilizados nas academias, vale a pena. Toma meia dose, geralmente 2 comprimidos, 2 tabletes antes do treino e 2 depois, tá? Tem alguns que são em pozinho que você toma só depois do treino. É interessante, não é caro, esse da Black School é bem legal, né? E é top, é top. Eu particularmente tomo, não vejo tanta diferença em não tomar, mas sabe aquela coisa, você acaba indo na convenção e já toma? Então, eu tô tomando. Outro suplemento, esse sim, é o Whey Protein, é um Whey Blend aqui. É um potão diferente, né? Esse daqui é o da Generic Labs, mas você já viu um potão desse na sua loja aí de suplementos, eu tenho certeza. E o que faz o Whey? Whey são proteínas, são substâncias que vão construir músculos, tá? Ele é feito à base do soro do leite, mas tem aí também da soja, enfim. Esse é um blend, ele é uma mistura de vários tipos de whey. Rafa, tem tipos de whey? Meu Deus, como que eu vou saber o que eu preciso tomar? Tem o isolado, tá? O hidrolisado e o concentrado. Quais são as diferenças deles, Rafa? O isolado é o whey mais puro que você tem. Então ele tem pouca caloria, ele tem pouco carboidrato, tá? E ele é mais puro, tá? Então praticamente o corpo ali só vai ter whey. O concentrado, ele tem whey, mas ele tem mais coisas, né? Mais carboidratos, enfim. O hidrolisado tem um pouquinho menos. E aí o blend é uma mistura desses 3 tipos. Rafa, mas por que mistura? Porque acaba barateando, porque para você ter aí o isolado, você tem que passar diversos tipos de filtragem, então isso encarece. E outra, você precisa de um pouco de carboidrato para a sua proteína entrar dentro da célula, então não há necessidade de, vou tomar 0 carbo porque não posso engordar. Você está jogando o whey fora, porque ele precisa de um pouco de carboidrato para entrar dentro da sua célula. Esses são os principais suplementos para você usar no seu dia a dia. L-carnitina, CLA e tal. Tem outros imensos suplementos aí, né? Uma imensa quantidade, ZMA também, e que na sua maior parte não vai fazer efeito algum, tá? Então esses são suplementos que fazem algum tipo de efeito. Mas Rafa, tem os dilatadores, os vasodilatadores. Tem vasodilatador sim, tem um monte de coisa que é interessante, talvez até seja, mas cuidado com esses suplementos. A maioria desses suplementos não tem efeito. Por exemplo, a L-carnitina, ela é usada para emagrecer, mas cientificamente não tem comprovação porque não funciona. Você está jogando dinheiro fora. Aí você gasta lá, sei lá, 70, 80 reais num frasco de L-carnitina para nada. Mesma coisa o CLA, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre CLA, eu vou colocar aqui em algum lugar. Cara, eu parei na Record, porque viram lá e me colocaram numa reportagem da Record. Porque não adianta, não vai fazer efeito, né? E é isso aí, eu falei que eu ia contar como que minha esposa emagreceu
13 quilos treinando em casa. Ela usou meu programa de treino Now HIIT, que são treinos intervalados de alta intensidade. Dá pra treinar e dá pra ter resultados bem expressivos. Ela treinou e conseguiu, cara, muito legal. É o Now HIIT. Rafa, como é que é pra adquirir esse Now HIIT? Tem o link aqui na descrição. Você vai fazer exercícios onde você quiser, não precisa de espaço nem equipamentos. Você ainda vai receber um módulo de alimentação, suplementação, motivação, um e-book com receitas fitness, tudo isso, ainda meu acompanhamento, o link está aqui na descrição. Não perca, vai lá e adquira hoje mesmo. E agora vão aparecer outros vídeos aqui do canal, ajuda esse canal a crescer, se inscreva, compartilha com todo mundo da academia. Valeu, forte abraço, tchau, tchau!